Opa, e aí galera, beleza? Então a gente terminou na aula passada essa parte de NOx e oxirredução e vamos continuar fazendo uns exercíciozinhos do Enem, que é o nosso foco principal. A gente já fez uns 10, eu acho, da última vez. Vamos fazer mais alguns agora, focados mais nesses últimos. Tem alguma coisinha de oxirredução e tem dois assuntos que são dos que o Enem mais cobra, que a gente acabou de ver também, que é soluções, muito cobrado, e estequiometria. Tá? Não só no Enem, mas como boa parte dos vestibulares são temas que aparecem bastante. Tá? Então, para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Aleotti, estou junto com vocês nessa luta. Vamos começar? Então, ó, exercíciozinho de 2009, tá? Estão meio misturados, tanto tá em ordem de data aqui, né, da prova, de 2009, 10, 11, para até 2016. Não tá separado por matéria. Então, vamos lá. Começando aqui. Lembra do nosso esquema, né? A gente vai começar o exercício, você pausa, lê sozinho, tenta resolver. Não sabe a resposta, não conseguiu, ou conseguiu e quer conferir, solta o vídeo aí e vamos ver no que deu. Beleza? Pausou? Isso aí. Então vamos continuar agora. Vamos lá. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas, geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol e água com concentração de 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de etanol hidratado, 96% em massa de etanol. Tá? Então a gente tinha lá uma mistura que tinha 20% em massa de etanol. Né? A gente tinha 800 kg com 20% de etanol em massa, né? 20% em massa. E daí, a partir daí, teve a destilação e a gente conseguiu 100 kg de uma mistura que tenha 96% em massa de etanol. Tá? A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com concentração de etanol com massa D. Com concentração em massa D. Então, como é que a gente tem aí? Viu isso aqui? Mistura a parte de soluções com lá para trás a separação de misturas. Né? O Enem é isso aí. Ele não vem nada puro, ele vem bem misturado. Vem um monte de coisa de biologia no meio da química. Eu já falei, essa parte de meio ambiente, química ambiental é muito importante, é muito usada aqui. O Enem, o que ele gosta é de meio ambiente e saúde, principalmente. Tá? E energia também. Então aqui, o que a gente tinha? Massa total. Vou colocar um M maiúsculo? Não, vou colocar um M maiúsculo mesmo, porque é a massa da solução. Não confunda, não tem nada de massa molar aqui. Massa total era 800 kg. Certo? Mas tinha a concentração de etanol era quanto? 20%. Então a primeira conta que a gente vai fazer é 20% de 800, certo? Você pode fazer lá 800 está para 100, a 100 como x está para 20. Ou você pode simplesmente multiplicar por 0,2 ou multiplicar por 20 sobre 100. Não importa o que você queira fazer, tá? Mas multiplicando isso aí por 0,2, você vai ter 160 gramas de etanol. Beleza? Então, se a gente tem uma mistura com 800 gramas, não, né? Estava em quilograma, mantém quilograma. Vou apagar isso aqui.
tá? Então, 160 quilogramas de etanol nesses 800 quilogramas. Depois ele passou por uma destilação. Na destilação, o que aconteceu? A gente vai conseguir. Teve um produto que é etanol hidratado com massa igual a 100 quilogramas. Certo? E aqui, etanol é 96%. Certo? O que isso significa dizer? 96 quilogramas. Certo? Então, a gente tinha um negócio, 800 quilogramas de um negócio, sendo que era 160 de etanol, e o resto, os outros 640 quilogramas de água. E a gente destilou e o nosso produto final tem 100 quilogramas, sendo 96 de etanol e 4 de água. O que ele quer saber? Ele quer saber o resíduo, a concentração de etanol no resíduo. Não sei o que é resíduo. A gente tinha 800 quilogramas. E a gente tirou 100. O resto foi aonde? Foi consumido? Sumiu? Não, né? Ele ficou lá. O que fica lá é o nosso resíduo, que são 700 quilogramas, certo? Nesses 700 quilogramas, quanto que é etanol? Etanol a gente tinha 160 e tirou 96, certo? Isso aí vai dar 64 quilogramas de etanol foi o que sobrou. Bom, a concentração dele, né? O título, lembra que isso aqui chama título? É 64 por 700. Né? Daí você vai fazer a continha ali, 64 dividido por 700 é para dar 0, isso aqui é para dar mais ou menos 0,091. Isso aqui. 0,091, se você multiplicar por 100, é a mesma coisa que 9,1%. Então, a gente, de uma mistura que tinha 800 quilos e o etanol estava 20%, né, tinha 160 quilos de etanol, a gente destilou, recuperou 96 quilos desse etanol numa mistura de 100 quilos total, né, então 96%. E o que sobrou foi 64 quilogramas de etanol em 700 quilogramas total, que é uma solução de 9,1% de etanol. Então, resposta certa, letra D, entre 9 e 9,2. Beleza? Tranquilinho, né? Só saber calcular título em massa, porcentagem. Vamos para a próxima questão, aqui de 2010. Tá? Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Alguma novidade? Nenhuma, né? Se você tem a menor noção do que é uma solução, você não precisa de nada disso aí. Não precisa desse desenho de ninguém colocando soluto no solvente para virar solução. Tá? Então, suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que a massa molar é 342 gramas por mol. Então, a gente tem aqui a massa é 3,42 gramas. Massa molar é 342 gramas por mol. Beleza?
Numa xícara, o volume é 50 ml. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose no cafezinho? Tá, vamos lá. Como que é a concentração? Molaridade, ou concentração em mol por litro, é número de mols dividido pelo volume. Sendo o número de mols em mols e volume em litro. Certo? Qual que é o número de mol aqui? Número de mol é massa sobre massa molar. Então, a gente até pode usar isso aqui, ó, como massa sobre massa molar vezes o volume. Qual que é a massa? 3,42 gramas. Qual que é a massa molar? 342 gramas por mol. E quanto que é o volume? 50 ml. Posso usar ml? Sim, daí você vai ter um negócio em mol por ml. É isso que a gente quer? Não, mol por litro. Eu sei, eu uso assim. Mili do ml vale 10 a menos 3. Litros. Beleza? É só resolver, né? O que a gente vai ter aqui, ó? 3,42. Aqui embaixo a gente tem 342, a gente pode escrever assim, ó, como 3,42 vezes 10 ao quadrado. Certo? 50 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. Viu no que eu cheguei aqui, ó? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2 dá 1. Simplificou aqui. 3,42 e 3,42, a gente divide e fica 1. Então, a nossa molaridade é 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2 molar, ou mol por litro. Resposta certa aqui, letra B. Tranquilo, né? Vamos lá. Essa tem um texto enorme, mas é bem simples, aqui de 2011. Certas ligas estanho-chumbo com composição específica formam um eutético simples. Lembra? Mistura eutética e azeotrópica? Cai aí, ó. O que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura com um ponto de fusão definido, no caso, 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão de cada um dos metais separado. O estanho se funde a 232 graus e o chumbo se funde a 320 graus Celsius, o que justifica a sua ampla utilização na soldagem. Na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. Então, numa temperatura mais baixa do que a temperatura de fusão de cada um, você consegue fundir essa liga metálica dos dois. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimos e máximos de densidade para essas ligas são de 8,74 gramas por ml e 8,82 gramas por ml. Tá? Então tem que ser algo entre 8,74 e 8,82. As densidades do estanho e do chumbo são 7,3 e 11,3 gramas por ml.
Então a gente tem um lote com 5 amostras de solda estanho-chumbo analisado por um técnico, por meio da determinação da composição percentual em massa, cujos resultados são mostrados no quadro ali. Então a gente tem, ó, a amostra 1 tem 60% de estanho, 40% de chumbo. 2, 62 e 38. 3, 65, 35. 4, 63 e 37. E 5, 59 e 41. O que vai acontecer? O que tiver, ó, a densidade do estanho é 7,3 e a do chumbo é 11,3. O que tiver mais estanho que chumbo vai tender a se aproximar do 7,3. Vai tender a ficar abaixo do mínimo aceitável. Lembra os mínimos? Que tem que ser entre 8,74 e 8,82. E o que tiver mais chumbo vai tender lá a densidade do chumbo, ao 11. Vai tender a passar do máximo. E ele quer saber quais são as amostras que atendem às normas internacionais. Bem simplesinho isso aqui, né? Qual que vai ser a densidade do 1? Ele tem 60% de estanho mais 40% de chumbo. Então, a densidade do 1 vai ser ali, ó, 60%, a mesma coisa que multiplicar por 0,6. Opa, voltei aqui. 0,6 vezes 7,3 vai dar 4,38. 40% vezes 11,3 vai dar 4,52. Então, a densidade é só somar os dois, que vai dar 8,9. O quê? Gramas por ml. Podemos usar esse, 8,9? Não, né? 8,9 é maior do que 8,82. Não podemos usar o 1. Agora, olha, ele está acima do máximo. Eu vou poder usar o 5 aqui, ó, que tem o máximo acima desse aí, né? Tem mais chumbo ainda? Também não vou poder. Não vou precisar nem fazer a conta. Tranquilo? Opa. Então, a gente não vai usar nem o 1 e nem o 5. Ó, já podemos riscar. 1. Uau! 2 e 4. Tranquilo, né? Bom, se quiser fazer, fazendo certinho, ó, a densidade do 2 vai ser 0,62 vezes 7,3 mais 0,38 vezes 11,3. A densidade do 2 é para ser 0,62 vezes 7,3 dá 4,526 mais 0,38 vezes 11,3. 4,294. Tá? Somando os dois, tá? 8,82 certinho, que é o nosso máximo. Tá? Então, a 2 a gente pode usar. E a 3? Daí a gente só faz lá, ó. 0,65 vezes 7,3 mais
0,35 vezes 11,3. Que isso vai dar 0,65 vezes 7,3 mais 0,35 vezes 11,3, 8,7 gramas por ml. E é aceitável, né? Não, não é. 8,7 é abaixo de 8,74. Então, não. E o 4? É só fazer lá certinho, só fazer de volta, mesma conta, a gente vai fazer 0,63 vezes 7,3 mais 0,37 vezes 11,3. Que vai dar 8,78. 8,78 está no aceitável. Nossa resposta é a letra C. Eu sei que você está pensando, falando, ah, professor, eu sei que você está usando uma calculadora aí escondida. Eu tô. Né? Não tem porquê eu ficar armando continha de vezes aqui e a gente perder mais tempo. Você não quer aprender a multiplicar comigo, quer? Não, né? Tem coisa melhor para a gente ver do que multiplicação. Qualquer tempinho que a gente consiga aproveitar melhor, né? Não precisa, pra gente não perder tempo. Eu sei, lá na hora você vai ter que multiplicar de verdade. Então você não treine com calculadora. Faça aí, tente fazer as multiplicações. Precisa saber fazer multiplicação para fazer essa prova. Ah, mas é matemática que é multiplicação. Não, multiplicação é vida. Você precisa saber multiplicar para qualquer coisa. Tá? Então vamos para a próxima. Pausou aí? Fico te esperando. E aí, conseguiu? Vamos lá. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Essa aqui. CaCO3 mais SO2, dando CaSO3 mais CO2. Tá? Eles estão lavando o gás SO2 ali, para não formar chuva ácida. Por sua vez, o sulfito de cálcio, o CaSO3, formado, pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Essa aqui. Ah, é por isso que chama oxidação? Porque o agente oxidante mais comum é o oxigênio? É. Veja aqui, ó, aula passada. O oxigênio, aqui o NOx era 0 e passa para lá -2. Então ele está reduzindo e está oxidando o outro elemento ali. No caso, o enxofre. Então, as massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol, 16 gramas por mol, 32 gramas por mol, 40 gramas por mol. Não muita novidade. Esses aqui são elementos que a gente vai decorando com o tempo, né? Então, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas a cada mol de gás retido é mais próxima de. Então, ele está relacionando CaSO4, que é o gesso, com SO2. Mas como que eu faço isso? Eles estão em reações diferentes, eles não têm nada a ver um com o outro. Ah, não tem?
Ó, o SO2 tá aqui. Ele não forma CaSO3? 1 mol de SO2 vai formar 1 mol de CaSO3. Será que é isso mesmo? Será que está balanceada essa reação? 1 Ca com 1 Ca. SO2 aqui, está faltando um oxigênio. Um C com um C, O3 com O3, O2 com O2. S com S, está balanceado. Tá? Eu já achava que estava balanceado vendo a de baixo, que tem coeficientes. Mas ok, então a gente vai... 1 mol de SO2 vai produzir 1 mol de CaSO3. Mas eu tenho aqui ó, que 2 mols de CaSO3 produzem, vou fazer aqui, 2 mols de gesso, que é o CaSO4. Viram? Então a gente pode pôr aqui, ó, por aqui em cima, relacionar SO2 com CaSO3 com CaSO4. Ó, 2 para 2, a gente pode simplificar, que é a mesma coisa que 1 para 1, não é? É, né? Por que está 2 para 2? Para equilibrar ali com o oxigênio, para não usar meio de O2. Então vamos pôr 1 de CaSO3 para 1 de CaSO4. E SO2, não é 1 de SO2 produz 1 de CaSO3? Então tá igual aqui, ó. Significa dizer que 1 mol de SO2 vai ser responsável por produzir 1 mol de CaSO4. Legal, né? Diferente isso aí. Não tínhamos feito nenhum exercício desse tipo. E aí? É isso que eu queria saber? A proporção em mol? Não. Ele quer saber um rendimento de 90%. A gente vai usar isso depois. Ele quer saber a massa de gesso obtida por mol de gás retido. Então, 1 mol de SO2, SO2 é 1 mol de CaSO4, certo? Que é quantos gramas? É só fazer lá. CaSO. Ca é 40 gramas por mol. S é 32. E O é 16. 40 vezes 1, 32 vezes 1, 16 vezes 4. Isso aí vai dar 40 mais 32 mais 64, né? 4 vezes 16. Que isso dá 136 gramas por mol. Mas se 1 mol de SO2 produz 1 mol de CaSO4, 1 mol de SO2 vai produzir 136 gramas de CaSO4. Certo? Fechou, né? A quantidade em massa produzida por 1 mol é 136. Vou lá e marco letra D. Errei. O rendimento é 90%. Isso aqui seria se o rendimento fosse 100%. É só a gente calcular 90% disso. É 136 multiplicado por 90%.
que vai dar 122,4 gramas. Ah, mas não tem, só tem 122. Sim, está escrito ali, ó, mais próxima de, é um valor aproximado. Resposta é letra C, 122. Não esqueça de ver o rendimento. Não esqueça. Tranquilo? Vamos para o próximo? Vamos lá, ainda de 2014. O diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Até aqui, nada de importante. Nos anos 80, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com até 13.000 ppm de enxofre. Bastante. Porque olha só, em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, quase 13 vezes menos. Em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500, que tem 500 ppm de enxofre. Em 2012, foi difundido o S50, com 50 ppm de enxofre. Olha a diferença em sua composição. Atualmente é produzido diesel com teores de enxofre ainda menores. S10, tem outras coisas assim. Ele quer saber, ó, a substituição do diesel usado nos anos 80 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução no percentual de emissão de SO3 exercíciozinho de percentagem, né? Porcentagem, exercício de matemática. Ó, a gente pode calcular aqui, ó, a variação de SO3. Quanto que variou? No começo, a gente tinha 13.000 ppm. Em 2012, a gente já usa 50 ppm. Opa, é 50, não é 5. Então, a variação de SO3 é 13.000 menos 50, que é 12.000. A variação foi 12.950 ppm. E aí? Ele quer a variação percentual, é só dividir 12.950 por 13.000. Fazendo essa divisão, a gente vai obter 0,996. Mais uns números aqui, que é aproximadamente 99,6% de redução. Né? Alternativa certa, alternativa D. Tranquilo, né? Nem é química isso aqui. Matemática básica, porcentagem. Continuando os de 2014 aqui, a utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Mas pouca vírgula nessa frase, né? Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg por quilograma para o solo e 0,14 mg por litro para a água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se a amostra de 500 gramas de solo e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro a seguir. Então, no solo 1 tem 1 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno. No 2 tem 2 vezes 10 a menos 2. Na água 1 tem 7 vezes 10 a menos 6 gramas por ml de naftaleno. Na água 2 tem 8 e na água 3 tem 9. Ele quer saber qual o ambiente que precisa da biorremediação. Tranquilo, né? Qual é o máximo?
concentração máxima é 30... Opa, não é 300. 30 miligramas por quilograma. Isso para o solo e para a água, 0,14 miligramas por litro de água. Tá? Então é só a gente ver, comparar ali aquelas concentrações, aquelas quantidades de naftaleno com as concentrações. Então vamos lá. Solo 1. A gente vai ter, qual é a concentração do solo 1? É a quantidade, né, de massa, 1 vezes 10 a menos 2 gramas, aliás, está em gramas, por 500 gramas de solo. Não tá legal isso, né? Grama por grama, a gente não queria miligrama por quilograma? Então tá. Isso aqui, ó, é só converter. 1 vezes 10, para transformar grama para miligrama, a gente vai multiplicar por 10 ao cubo, porque um grama é 1000 vezes maior que um miligrama. E aqui embaixo, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilogramas. Agora, aqui em cima está em miligramas. Agora está na unidade correta. Só fazer a continha, né? 1 não faz diferença. 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo fica 10. Dividido por meio. 10 dividido por meio é a mesma coisa que 20 miligramas por quilograma. O máximo é 30, então o 1 está tranquilo. Solo 2. Ele tem o dobro disso aí. É esse, né? Esse vai precisar de biorremediação. Que a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2, ainda está em gramas, vezes 10 ao cubo. Sobre 0,5. 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo, 10 vezes 2, 20. 20 dividido por meio vai dar 40. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 40 miligramas por quilograma. O 2 está infectado. Infectado não. Está com uma concentração maior do que o limite. E para a água? Eles estão usando 100 ml de água. Vamos lá. Água 1. Água 1 tem concentração é 7 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao cubo. Também estava em gramas. Dividido por 100 ml. 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. Isso aqui vai dar 7 vezes 10 a menos 3 por 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Que você vai passar lá para cima como 10 elevado a mais 1, que vai ser aqui, ó, 7 vezes 10 a menos 2 miligramas por litro. 7 vezes 10 a menos 2 é isso aqui, ó, 0,07 miligramas por litro.
que é abaixo do mínimo, do máximo, né? De 0,14. Então tá tranquilo. E as outras? Eu preciso calcular a água 2 e a água 3? Não, né? Só vai substituir esse 7 aqui por 8 e por 9. Um vai ficar no final 0,08 e o outro vai ficar 0,09. Os dois estão também abaixo do mínimo. Nossa resposta, letra B. Tá? Vamos para a próxima. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Já está balanceada, já tem os coeficientes. Ainda bem, né? Seria chato balancear isso aqui. 5H2O2 mais 2KMnO4 mais 3H2SO4, dando 5O2 mais 2MnSO4 mais K2SO4 mais 8H2O. Essa equação ali é a nossa equação, é a nossa reação química que está ocorrendo. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio. Bom, mas a gente não viu ainda a nomenclatura dessas coisas. Como é que eu sei o que é o permanganato de potássio? Permanganato tem manganês. Potássio tem potássio. O que tem manganês e potássio? É isso? É isso? É isso? Isso? Não, aqui ó. Permanganato de potássio. Ele quer saber a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Uau! Mistura de estequiometria com soluções. Como é que a gente sabe? Bom, como é que a gente sabe o que fazer? 5 mol de H2O2 vão reagir com 2 mols de KMnO4. Certo? Mas ele tem 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de H2O2. Ele não tem ali o número de mols. É bem simples, né? Molaridade é número de mols por volume. Molaridade, a gente sabe que aqui é 0,1 mol por litro. Isso é igual a o número de mols, que eu não sei, sobre o volume, 20 ml. ml eu não posso usar assim, né? Colocar lá como 20 vezes 10 a menos 3 litros. Tá? Multiplicando o cruzado, a gente tem aqui, ó, 20 vezes 0,1 vai dar 2 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Então, 5 mols de H2O2 reagem com 2 mols de KMnO4. Mas a gente tem 5 mols? Não temos. A gente tem a solução que tem 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então, 2 vezes 10 a menos 3 mols vão reagir com X. Multiplica cruzado, 5x é igual a 4 vezes 10 a menos 3. X é igual a 4/5 de 10 a menos 3. E aí? Quanto que é isso aí? Mais ou menos, né? Um pouquinho menos de 1 vezes 10 a menos 3. Não sei. Bom, é só a gente dividir
4 por 5. Ou tem vários jeitinhos de miguezinho de fazer. Isso aqui, ó, 4 dividido por 5 é 0,8 vezes 10 a menos 3 mol. Nossa resposta. Mas não está ali. Claro, isso não é notação científica, né? Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 4 mol. Aqui, letra D, nossa resposta. Beleza? Tranquilo? Um pouquinho mais complicadinho, né? Porque mistura conceitos, mas tranquilo. Vamos para o próximo. O aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 mg por quilograma de massa corpórea. 40 mg por quilograma. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa pode ingerir por dia é mais próxima de. Bem simplesinho, né? Qual que é o máximo que alguém pode ingerir? 40 mg por quilograma. Mas é X em 70 kg. Então, o máximo é, obviamente, 70 vezes 40, que é 2.800 miligramas. 2.800 miligramas é a mesma coisa que 2,8 gramas. Mas ele não quer saber em gramas, ele quer saber em mol. Bom, ele dá aqui, ó, a massa molar. Se em 1 mol tem 294 gramas, em X tem 2,8. E olha aqui, ele pede aproximadamente. Então, se a gente fingir que esse 2,8 é 2,94, facilita bem a conta, tá? Eu vou fazer a conta completa aqui, porque eu estou com a calculadora. Multiplicou cruzado, 294x é igual a 2,8. 2,8 dividido por 294 vai dar 0,0095 mol. Que isso aqui, ó, pulou para cá, é 9,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Tem umas casas depois, não faz sentido. Vai estar aqui. Resposta certa, letra B. Tranquilo, né? Próximo que a gente ainda tem alguns para ver. Vamos lá. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando seu valor de 6 vezes 10 a 23, o número de Avogadro, ele está simplificando, em vez de falar 6,02, está usando só 6, para a constante Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a serem ingeridas por uma pessoa para que uma pessoa supra suas necessidades? Bem simples, né? Quantos de cálcio a gente precisa?
500 miligramas. Certo? 500 miligramas é a mesma coisa que 0,5 gramas. 1 mol de cálcio é quanto? 40 gramas. 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que equivale a 40 gramas. Certo? Mas eu quero 40 gramas? Não. São X átomos de cálcio em meio grama. Só multiplicar cruzado, eu vou ter que 40x é igual a meio vezes 6, que é 3, vezes 10 a 23. Passando 40 dividindo, a gente vai ter 3 dividido por 40, a gente vai ter 0,075 vezes 10 a 23. Pulou para cá, pulou para cá. X é igual a 7,5 vezes 10 a 21 átomos de cálcio. Resposta certa, letra A. Bem tranquilo, né? Só transformar ali gramas em número de átomos usando número de Avogadro. Mais um. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 mg por litro. Então tem que estar pelo menos a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular, dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do volume do sangue. Tá, ela fica só no plasma, em 60% do volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Então a gente tem uma pessoa com 5 litros de sangue que vai ser injetado com esse medicamento aí, com a varfarina. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorram hemorragias? Caramba, um texto enorme, assim difícil, né? Não. Qual é a concentração máxima que a varfarina pode ter? 4 mg por litro. 4 mg por litro. Certo? Então, tem 4 mg em 1 litro. A pessoa tem 5 litros de sangue. Então, vai ter X em 5 litros. Que é a mesma coisa aqui, ó, 20 miligramas. Certo? Ele pode administrar no máximo 20 miligramas disso aí. Mas eu tenho o quê? 3 miligramas por ml. Em 1 ml. Eu vou ter 20 miligramas em X. Multiplicando cruzado, 3x é igual a 20, x é igual a 6,66666 aqui. O que? mLs. Tá? Procura lá na resposta, ele está considerando como sendo 6,7 ml.
Tá, daria para fazer só por mistura de soluções, lembra? C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3, ou do jeito que quiser. Mas aqui, ó, regrinha de 3 e tá resolvido. Vamos lá. Que ainda tem, que aqui 2016. Acho que esse é o penúltimo, tá acabando. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, comumente utilizado para higienização ocular, nasal e de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,9% em massa e a densidade dele é 1 grama por ml. Qual é a massa de NaCl em gramas que deve ser adicionado à água para preparar 500 ml desse soro? Pô, e aí? Bom, bem fácil, né? Densidade é 1 grama por ml, que é a mesma coisa que massa sobre volume, certo? Se a gente tem aqui 1 grama por ml é igual a massa da solução, aqui no caso, não do soluto, sobre 500 ml. Mas não tem que usar em litro. Se está usando em ml em tudo, é tudo em ml. Só ver que a massa da solução, vou pôr um M maiúsculo aqui. Massa da solução é 500 gramas. Certo? Se ela tem 1 grama a cada ml, tem 500 ml, ela tem 500 gramas. Essa é a minha resposta? Claro que não. O que ele quer? A massa de soluto, a massa do NaCl. Então, vamos ver pelo título, que é 0,9%. Tá? 0,9% é a mesma coisa que escrever assim, ó. 0,9%. Isso é igual, né, 0,9% da massa da solução, né? O título é massa de soluto sobre massa da solução. Então, é só vou passar lá 500 multiplicando. Certo? 500, a massa aqui vai ser 500 vezes 0,9 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 5 vezes 0,9. Que é, massa é 4,5 gramas. Beleza? Resposta certa, letra C. Tranquilinho, né? E aqui, um teórico para terminar. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer um processo corrosivo e enferrujar. Enferrujar, né? Vem de ferro. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3, hidratado, substância marrom pouco solúvel e que é conhecido como a ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química aqui, ó. 4 ferro mais 3O2 mais 2H2O, formando 2 Fe2O3 hidratado. Esse ponto H2O significa que tem água no meio da molécula dele. Então, o que é a ferrugem? A gente vai ter ferro reagindo com oxigênio e água, e daí ele vai enferrujar, vai formar aquela crosta marrom lá estranha. Então, uma forma de impedir o processo corrosivo nos utensílios. Como que a gente vai impedir a ferrugem? Renovando a superfície e polindo-a semanalmente. Tá, se você renovar a superfície polindo semanalmente, você está impedindo a ferrugem ou você está removendo a ferrugem? Isso aí. B. Evitar o contato do utensílio com o calor, isolando termicamente. Você está vendo alguém falou de calor? Precisa de energia? Precisa esquentar para enferrujar? Não, né? Não está falando nada. Então, corta essa B.
Ah, estranha, mas eu já cortaria também. C. Impermeabilizar a superfície isolando-a do contato com o ar úmido. Oh, perfeito, né? Não é essa a nossa resposta? Até já vou marcar, sem ler o resto. Se você isolar o ferro e impedir o contato com ar úmido, você está impedindo que o ferro encontre o oxigênio e a água. Se não tem... Digamos que você isole com o oxigênio dentro, mas se não tem água, né, não tem o ar úmido, ele não vai enferrujar. Para enferrujar, precisa de oxigênio e água. A resposta está ali na nossa reação. Não tem oxigênio, não tem água, não tem ferrugem. Tá só para ler. Esterilizar frequentemente os utensílios impedindo a proliferação de bactérias. Tem alguma coisa a ver com bactéria aqui? Nada a ver, né? E guardar os utensílios em embalagens, isolando-os do contato com outros objetos. Não é outros objetos o problema. O problema é o que? Oxigênio e água. Então, resposta certa, letra C. Beleza, galera? Então, a gente fez aqui o intensivo, um monte de exercícios. Ainda tem vários para a gente resolver. Todos lá do Enem. Tipo de exercícios que vão cair na tua prova, que tem a ver com o que a gente foi vendo até aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Dúvidas, entra lá no site da Cultive. Cria um tópico lá no fórum de estudos, tá? Vai ter todo o material de estudo lá. Vão estudando, vamos fazendo exercício. Não fiquem vendo só eu fazer o exercício, tem que tentar também. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção. Então, até a próxima. Fui!